Vamos com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre as recentes mudanças nos direitos trabalhistas. E para isso nós convidamos o Dr. Luiz Henrique Simas Júnior, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Doutor, o que mudou, né, com relação aos direitos? O que as domésticas tinham antes de direito e o que elas passam a ter ou deixam de ter, né, com essa nova PEC? Antigamente não era estipulado, além do FGTS, além do adicional noturno, além da hora extra, não era regulado também a respeito da jornada de trabalho e das obrigações. Né? O empregador hoje tem a obrigação de manter o ambiente de trabalho da empregada doméstica um ambiente limpo. Então, muitas vezes a doméstica era contratada antes, chegava numa coisa completamente suja, uma coisa sem equipamento de proteção individual. Né? Hoje não vai ter que usar luvas, vai ter que usar máscara, dependendo, vai ter que ter avisos no local, como degrau, pode cair, alguma coisa desse tipo, para evitar os acidentes de trabalho. Isso está previsto na PEC? Sim, é para tentar minorizar qualquer acidente de trabalho. Então vai ter que ter comunicação entre o empregador e o empregado direta para minorar essas consequências do acidente de trabalho e realmente para equiparar a doméstica como um trabalhador humano normal, né, para não ocorrer o acidente de trabalho. Tanto é que uma das mudanças dessa PEC é a respeito desse arroxamento que vai sofrer o empregador. Né, a alíquota hoje para pagamento das domésticas, além do salário, seria em torno de 20% a mais. Porque o INSS antigamente era de 12%. Agora foi reduzido para 8% a 11%, dependendo da faixa salarial, né, da pessoa que está recebendo. Além disso, tem o FGTS, que vai ter que ser recolhido. Tem 0,8% que vai ser recolhido em relação a fundo assistencial do acidente de trabalho. 3,2%, uma coisa desse tipo, em relação a um outro fundo, é 0,8% em relação à indenização por justa causa, sem justa causa, pela rescisão do contrato, e 3,2%, salvo engano, em relação a um fundo que vai corresponder a qualquer incidente ou qualquer acidente de trabalho vinculado ao emprego. Então, assim, a doméstica ela fica mais protegida, ela fica mais acobertada pela CLT, né, ela ganha um ambiente de trabalho melhor, ela ganha uma maior satisfação do empregador. Contudo, gera uma maior obrigação para ela também. Peraí, mas um empregado sem ser o doméstico, o empregador, né, de uma empresa, por exemplo, ele paga esse monte de alíquota? Não. E colocou isso a cargo Veio para PECs domésticos. Até uma inovação que vem, né, pela lei complementar. Então, veio uma maior contribuição do empregador, contudo, teve uma redução do recolhimento do INSS, que antes era 12%, agora passou de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial do empregado. Na sua opinião, doutor, essas mudanças, qual o impacto que elas causam, né, nesse setor? Inicialmente, pelo tempo de crise que estamos vivenciando, a medida provisória que foi dependendo da sanção da presidente, alguma coisa desse tipo, ela vem para gerar um certo desconforto aos trabalhadores, porque vai reduzir, né, a possibilidade do seguro-desemprego, vai limitar ainda, né, a pensão por morte. Então vai gerar um impacto muito grande, né, diretamente na economia. Porque, infelizmente, nós vivemos um país em que, basicamente, somos assalariados. Né? Contudo, em relação aos domésticos, ela vai gerar mais ênfase aos direitos empregatícios dos domésticos, contudo, vai arrochar o empregador. Então, ela vem para contrabalancear, né, a deixar o empregador um pouco mais vulnerável nessa relação e a garantir os domésticos. Eu vejo, numa ótica um pouco realista do que a gente realmente vê, né, a gente sente da sociedade, que tende, né, a ter mais diaristas do que domésticas. Porque fica muito mais viável, fica muito mais prático ter a diarista do que ter a responsabilidade doméstica. 3 diaristas. Exatamente. Para ficar cada uma 2 dias. Fica mais viável. Né? Às vezes pode ficar um pouco mais caro no orçamento final, contudo, você não tem tanta responsabilidade quanto ter uma doméstica em casa. E como que
que o empregador vai pagar isso? Ele vai ter que ainda contratar um contador? Tem um prazo de 120 dias agora, que está na lei complementar, que fala a respeito do simples doméstico. Né, parece que vai ser um boleto que vai ser gerado. Só uma observação entre parênteses, desculpe te interromper, mas a sua empresa, a sua casa vai virar o seu lar vai virar uma empresa, Pois né? vira uma empresa, vai ter que ser monitorado, vai ter que ter controle de ponto, vai ter que ter tudo certinho. Né, sinalização para, né? Vem pode evitar cair, o acidente, acidente, vem evitar o acidente de trabalho, coisa do tipo. Então parece que vai ter 120 dias agora para fazer uma questão a respeito do simples doméstico, que seria um boleto para recolhimento do FGTS e recolhimento de outras taxas condizentes aos domésticos. E quem vai gerar isso? Ainda está sendo discutido, mas provavelmente vai ser, né, no caso, como se fosse do INSS mesmo, aquele boletim normal, que é pago, né, mensalmente. Então, dependendo, vai ser ou não. Bom, nós temos aqui a pergunta de um telespectador que não se identificou. Ela diz o seguinte: a doméstica que trabalha 3 vezes por semana, recebendo meio salário mínimo, quantas horas ela tem que trabalhar por dia? Olha só, se a equiparação é de um salário para 8 horas diárias e 44 horas semanais, se ela trabalha 3 vezes por semana, ela tem um vínculo empregatício agora, né, reconhecido esse vínculo. Então, se ela trabalha 3 vezes por semana a meio salário, né, vai ter que ser proporcional. Então, reconhecido o vínculo vai ser receber meio salário mínimo. Ela vai trabalhar 24 horas semanais. Isso, seria 24 horas semanais. Bom, 22 horas semanais, no caso. Então, apesar de já estar sancionado, mas ainda falta essa lei, né? Não, já está em vigor. A PEC das domésticas já está em vigor. Foi publicado dia 1º de junho agora, né, a Lei Complementar 150 de 2015, entrando em vigor já. E como que ficam os contratos de trabalho que estão em vigor? Vão ter que ser todos regularizados. O FGTS vai sofrer esse prazo de 120 dias, né, para o simples doméstico, contudo o resto vai ter que ser tudo regularizado. Questão de hora extra, questão de adicional noturno, para que nada seja deixado de lado. Então, todos os empregadores vão ter que correr nos escritórios de contabilidade para poder... Ou um advogado de confiança, para poder tomar um conhecimento a respeito do que está valendo, o que não está, como que fica a situação. Eu aconselho fazer um contrato com o doméstico. Faz o contrato, redige o contrato, qual que é a prestação de serviço, a que ela se destina, para que ele está lá, qual que é a carga horária, qual que é a jornada, qual que é o intervalo de descanso e alimentação, para que não haja qualquer conflito de interesses futuros. E como que fica o horário de almoço? Já está incluído nessas 8 horas? Não, não está incluído. Essas 8 horas seriam... né, trabalhadas, Tem que ter um descanso para alimentação e repouso de no mínimo 1 hora, sendo no máximo 2 horas. Isso depende, até pode abaixar ou aumentar, dependendo de convenção entre as partes. Mas essas 8 horas são trabalhadas. Contudo, tem que ter um repouso para descanso e alimentação. Certo. E aí como que vai funcionar? Porque até então, né, a empregado ou empregado doméstico, ele faz o horário de almoço geralmente na casa onde ele trabalha. Às vezes ele almoça com a família, almoça com a né? família, ou às vezes almoça correndo, ou fala assim, não vou almoçar hoje não, eu vou adiantar o meu serviço, adiantando meu serviço para ser mais. Só que agora tudo vai ter que ser respeitado. Tudo vai ter que ser limitado conforme a exigência legal. Então, cria obrigações para o doméstico, além dos deveres, cria obrigações também. Então, ele vai ter que ir lá fazer no caderninho de ponto dele, qual vai ter que ir lá, o horário que ele saiu para almoçar, exatamente, a hora que ele voltou, até a hora que ele saiu, o final do expediente, tudo registrado. Então, se ele estiver lá descansando no horário de almoço, eu não posso chamá-lo. Não, porque aí vai interferir nesse intervalo. Em tese não. Mas a gente sabe que não funciona assim, porque o empregado doméstico, ele não é um empregado qualquer, mais cultural, né? é uma ele coisa cultural. Chega a fazer parte exatamente, da família. É uma coisa histórica, uma coisa cultural, porque você fala, cuidou do meu filho, cuidou da minha casa, porque começa pela confiança. Você no contrato doméstico, às vezes, é pela ficha dele. Porque você conhece a pessoa, você dá esse voto de confiança para trabalhar na sua casa. Então, a partir do momento que você começa a exigir algumas condutas, ele pode achar que você está desconfiando, que ele não está prestando trabalho, ou que não está chegando no horário, ou que está saindo antes do horário. Então, quebra um pouquinho dessa confiança. Só que foi uma briga histórica para conceder esses direitos.
Vamos ver, né, como que vai... Saiu do forno agora, tá quentinho, vamos ver qual que vai ser o resultado prático. Né? A teoria tem muito bonito, mas a prática que a gente vai ter que verificar ao longo do tempo. Eu entendo, na minha humilde opinião, que os direitos têm que ser assegurados sim, né? Mas eu acho que tem que haver um meio termo aí. Haver uma ponderação justamente, entre as partes. Né? Não é só também querer onerar, porque daqui a pouco a questão está virando a informalidade, né? O maior problema é que tudo começa muito bem. Tudo. Toda a confiança começa muito bem, só que tende, às vezes, né, a ficar muito ruim a situação de trabalho. Então veio assegurar essas partes. Então cria um certo desconforto, às vezes, exigir do seu empregado que, assina para mim que horas que você chegou, que horas que você está saindo. Então gera um pouco de conflito, né, de confiança, de falar assim, nossa, o cara me contratou para trabalhar lá, mas agora está desconfiando porque eu estou saindo mais. Você tem que assinar o livro de ponto. Mas agora passa a ser uma exigência legal. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Henrique. Eu agradeço mais uma vez o convite, sempre à disposição de vocês, é sempre um prazer. E gostaria que você deixasse uma mensagem final, né? Novamente, conforme falei há alguns dias aqui, é para todo mundo se informar, né, acerca desses fatos, porque a alteração está vindo, né, e para atingir a todos. Agradeço mais uma vez e desejo a todos um bom feriado, um bom descanso e uma boa noite. Bom, e para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10 da noite. Na próxima quarta-feira, o nosso encontro é com o Dr. Rafael. Muito obrigada pela sua audiência e uma boa noite.